Salve, salve pessoal, tudo bem? Boa tarde, estamos chegando com a live do Terceiro Tempo, diretamente aqui da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista, redação do Milton, hein? Para você que se liga conosco no Instagram, deixa eu chegar mais para cá, dá licença, para você que se liga no Instagram, no canal oficial do Milton Neves no YouTube e também na nossa página no Facebook, lá no Facebook do Terceiro Tempo, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma saudação, boa segunda-feira, boa semana, semana que começa cheia de novidades e de atrações, né? Com assuntos aqui para os nossos comentários, dos campeonatos estaduais, a rodada do fim de semana pelo Brasil afora, alguns campeonatos com jogos ainda nesta segunda-feira, mas Flamengo começa o segundo turno lá no Rio de Janeiro do jeito que terminou o primeiro, vencendo e vencendo bem. Aqui em São Paulo, clássico sem gols no sábado. E esta classificação do grupo D, né, para a gente entender agora daqui a pouquinho, porque o Corinthians está lá, terceiro, quarto colocado ou terceiro colocado? Acho que terceiro colocado no grupo, né? Porque aqui no Globoesporte.com está marcando como quarto. Né? Eu achei que o Corinthians era terceiro por causa dos critérios do cartão amarelo, mas enfim. Está com 9 pontos e fora da zona de classificação a esta altura do campeonato, depois de 8 rodadas. Né? Nós temos 8 rodadas, então nós já cumprimos 2/3 da fase de classificação. Entramos agora na reta final nos últimos 4 jogos. E a novidade do mercado da bola, que é a presença de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, como novo técnico da equipe atleticana. Vai assinar o contrato até o final de 2021, mas já foi anunciado pelo presidente Sérgio Sete Câmara durante o final de semana. Por isso a nossa pergunta é, 2 meses depois de dizer não para o Atlético Mineiro, você acha que agora o Sampaoli é a solução para os problemas do Atlético? E o Sampaoli vai dar certo no comando do Atlético Mineiro? Deixe sua resposta para a gente, mande a sua pergunta para a gente, curtindo, comentando na nossa live, tá bom? E a gente sugere a você também que compartilhe a live aí com as suas redes sociais para a gente trazer mais pessoas, mais amigos aqui para a gente discutir o futebol, como diria o Vanderlei Chambut, discutir o futebol em alto nível, tá certo? Conosco, comigo, com o Lucas Reis e com todas as pessoas que participam da nossa live. Tudo bem, Lucas? E aí, como é que foi de fim de semana? Tranquilo, um plantãozinho básico, né? Tudo certo. Surpreso até com a contratação do São Paulo. Você acha, hein? Mas você acha que pode dar certo ou não? Eu acho que e sim. Por que você ficou surpreso? O São Paulo recusou o Atlético no primeiro momento, no início de temporada, quando em tese o orçamento ainda estava ali à disposição para contratações, etc. Ele recusou, então eu imaginava que seria pouco provável que ele fosse aceitar uma proposta nesse momento. Já com a temporada andando, o Atlético eliminado de 2 competições importantes e que tinha chance de título, enfim. O Atlético tem agora só o brasileiro, tem o mineiro, mas enfim, já vai para a reta final também. E convenhamos que o Campeonato Mineiro não tem uma importância tão grande, os estaduais não têm uma importância tão grande. Então ele tem só o brasileiro como atrativo. Eu achava pouco provável que ele assinasse com o Atlético Mineiro nesse momento. Ele assina, me pega de surpresa, e eu acho que foi uma ótima cartada do Atlético. Eu acho que a gente tem que destacar, assim, o Atlético não vive um bom momento financeiro e o Atlético talvez esteja arriscando muito ao contratar o Sampaoli. A gente não conhece as finanças do clube, então fica a dúvida se de fato o Sampaoli cabe na realidade financeira do Atlético. Isto posto, e partindo do princípio que o Atlético está sendo responsável, porque eu quero acreditar que o Atlético está sendo responsável, e aí partindo para a parte técnica, eu acho o Sampaoli um treinador excelente. E para o nível brasileiro, ele está na primeira prateleira, ali dividindo com o Jorge Jesus. Então, do aspecto técnico, eu acho uma contratação maravilhosa. Claro, aí entram algumas questões. O Globoesporte.com está noticiando que para assinar com o Atlético ele exigiu 5 contratações para reforçar o elenco e uma multa anti-demissão que, caso o Atlético resolva demiti-lo antes do período de 2 anos de contrato, o Atlético pagaria uma multa que seria equivalente a 5 anos de contrato, baseado no salário que ele vai receber. Enfim, não é um pacote barato. Pediu reforço, tem uma multa cara, certamente tem salário alto, então não é pouco investimento. Mas
olhando para a parte técnica, eu acho uma contratação muito, muito boa. O ano do Atlético estava quase que perdido, porque o Atlético dificilmente brigaria por título brasileiro. Acho até que não vai brigar, mas ganha uma novidade bacana, que vai fazer o time brigar na parte de cima do campeonato, talvez por uma vaga na Libertadores. Quem sabe ele surpreenda como surpreendeu com o Santos. E eu tenho uma boa perspectiva para o Atlético a partir de agora. Bom, o Sampaoli chega aí e vai receber menos do que tinha pedido em dezembro, né? Pelo que tem informação, né? Por que em dezembro era um valor e agora outro? Porque também não arrumou time para treinar, né? Tem isso. Percebeu que estava exagerando. Tem uma questão que me deixa curioso, que eu gostaria de ouvir do Sampaoli, né? Ele não aceitou nenhum time do Brasil, não aceitou ficar no Santos, por N questões, mas também porque o Santos iria investir pouco nesse ano, ou não iria investir. Não aceitou o Palmeiras e não aceitou o Atlético Mineiro, porque, segundo ele, não viu nesses clubes o suficiente para brigar de igual para igual com o Flamengo. Convenhamos que a situação do Atlético não melhorou, né, em relação ao que ele viu. Né? Até piorou. Ele não vai brigar de igual para igual com o Flamengo. Por que ele resolveu aceitar? Assim, o que mudou na cabeça dele? É uma questão para se fazer ao São Paulo na coletiva de apresentação, certamente. Fica a expectativa para saber se ele responderia essa pergunta. Olha só, o Cassiano Santana, boas, Japão mandando uma excelente semana para vocês, um mercenário indo para um time medíocre, eita, opinião do Cassiano. Dário Alves de Lima, Sampaoli, 6 meses de duração no Galo. João Gabriel, boa tarde galera, agora o Galo volta a jogar futebol, oremos. Jefferson Freire, é um chinês? Li. Entendi. Também não. Não, tudo bem. Um abraço para o João Ramos, que entrou com a gente aqui no Instagram, para o Ricardo Barbosa Rodrigues, o Eduardo Gontijo, o Vaguinho também está conosco. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando nesse momento. Eu acho que assim, o Sampaoli pode dar certo, mas acho que não é para se esperar dele, pelo menos nessa temporada, algo muito surpreendente, não. O Galo tem bons jogadores? Eu acho que até tem bons jogadores. Só que o Sampaoli precisa conseguir vender a ideia dele para os jogadores como ele conseguiu no Santos. Né? Apesar de ser um técnico genioso e tudo, no Santos ele conseguiu vender a ideia dele. Então os jogadores lá no Atlético precisam comprar essa ideia também. É o princípio aí para uma possível boa campanha dele no comando do Atlético Mineiro, certo? Só a minha opinião. Agora, também gostaria de entender porque que 2 meses atrás não era possível e agora foi possível, né? Não sei se cada um abriu mão um pouquinho aí de alguma coisa. O Galo se falou, não, vem para cá então que nós vamos aceitar algumas exigências do Sampaoli, e o Sampaoli da mesma forma, vou abrir mão de algumas coisas também. A gente precisa entender, né, essa negociação aí, como ela se deu para estabelecer esse contrato e esse período que o Sampaoli chega para comandar a equipe do Atlético Mineiro. De qualquer forma, boa sorte para o Galo e boa sorte para o Sampaoli. Tem uma questão interessante, o Frank. Após a demissão do Dudamel, a gente começa a procurar informações vindas de Belo Horizonte, lendo alguns companheiros de lá, enfim, pessoas que estão mais próximas do clube. E uma das coisas que eu li em diferentes lugares é que o Dudamel se desentendeu, de certo modo, com o grupo pelo nível de exigência do trabalho dele. É um cara que cobrava muito, muito disciplinador, muito exigente. E isso desagradou, de certo modo, um pouco o grupo de jogadores, e é uma das explicações para o insucesso do Dudamel. O Sampaoli é um cara muito exigente, muito, muito, muito exigente, que treina com uma intensidade absurda e cobra demais os jogadores, e cobra demais no jogo, e cobra demais no treinamento, cobra demais a diretoria. Essa questão, então, dos jogadores comprarem a ideia do Sampaoli, como você falou, se torna ainda mais importante a partir disso, porque nós já vimos que agora, semana passada, o exemplo não foi positivo. Então, fica a dúvida se de fato os jogadores vão comprar as ideias do treinador argentino. Bom, Rodrigo Garcia, Osmar Loss, seja bem-vindo de novo ao Corinthians, sua casa como coordenador técnico da base. Fora André Sanches, pula o carnaval com o chorão do Dudu, do time sem mundial. Luiz Carlos Wolff, olha aqui, o Sampaoli deve ser muito bom de Kung Fu. Eu acho que no título da live ali, o Li do Sampaoli deve ter saído separado, por isso que o pessoal está brincando aqui, estou imaginando que seja isso, entendeu?
Mas é uma boa, né? Tá valendo. Bom, Campeonato Paulista, pessoal. Nesse domingo, São Paulo venceu a Ponte Preta por 2-1. Um grande segundo tempo do Ivan, goleiro da Ponte, né? Catou demais, defendeu muito o goleiro. Dizem que ele tá na mira aí do Barcelona até. Tafarel tava no Morumbi. Aí, tá vendo? O jogo. Tafarel que durante a semana esteve aí nos clubes aí de São Paulo, né? Foi lá no Palmeiras. Aliás, estava o Tafarel e o filho do Tite, né? O Matheus estavam acompanhando. Não sei se especificamente o Ivan, mas se foram, mas certamente se surpreenderam, não sei se surpreenderam, mas ficaram satisfeitos com o que viram. Ah, sim, sem dúvida. Se foram, por exemplo, para ver o Daniel Alves, né? No caso do Matheus, viram também o Ivan e o Thiago Volpe menos, né? Um pouco menos. Até se enrolou um pouquinho. Até se enrolou no lance do gol, exatamente. Bom, o São Paulo ganhou com certa tranquilidade, né? Que fez 2 gols ali no primeiro tempo, poderia ter feito mais no segundo, não fosse a boa apresentação do Ivan. Foi um bom jogo do São Paulo, um bom jogo do Alexandre Pato. Eu estava tentando pensar qual foi a última vez em que eu olhei para o Alexandre Pato e falei, nossa, o Pato fez 3, 4 jogos bons, que coisa, né? O Pato fez uma sequência boa. Desde aquele jogo contra o Novo Horizontino, em que ele marcou 2 gols e que foram anulados de forma equivocada pela arbitragem, o Pato vem jogando bem, ele vem fazendo bons jogos, vem tendo boas aparições. Ontem ele foi bem novamente, marcou um dos gols, foi bem participativo, um bom nível de intensidade, enfim, foi elogiado pelo Fernando Diniz. O São Paulo fez os 2 gols, acaba sofrendo um gol num momento curioso, porque já tinha um jogador a mais na partida, tinha um domínio amplo do jogo, sofre o gol e dá uma tremida, assim, sabe? O time deu uma titubeada, caiu o nível de intensidade. O Fernando Diniz falou na coletiva, inclusive, que isso não pode acontecer e ele ficou muito irritado com isso. Ele falou, nós tínhamos que ter feito o terceiro, não ter tomado um. E o São Paulo não teve força para buscar o terceiro gol. Aliás, o São Paulo, a gente tem batido muito na tecla dos poucos gols do São Paulo, voltou a marcar gols, isso é importante, mas ontem, por exemplo, o São Paulo, se eu não me engano, finalizou 22 ou 23 vezes, e o nível de aproveitamento em finalizações no gol foi baixo, em torno de 4 ou 5, se eu não me engano. Quer dizer, continua criando, melhorou o desempenho na hora de finalizar, mas poderia ser muito melhor, né? Então, tudo bem, está em evolução, a tendência é que melhore, mas é algo que tem que ser cobrado. Agora, o mais importante é que o São Paulo foi muito superior à Ponte Preta e venceu de forma muito, muito justa. Se a Ponte buscasse um empate na raça ali, seria muito injusto. Isso aí mesmo. O Lido Sampaoli saiu separado lá no nome. Acontece. Tá explicado. Depois a gente edita e conserta tudo, viu, pessoal? Desculpem aí que foi esse negócio de como é que chama? Esse corretor, essas coisas aí. Ele é meio que... Você escreve, ele vai lá, separa e você passou lotado. Frank, o Sampaoli ele acertou agora com o Galo porque ele já deve ter a informação de que o Jorge Jesus já deve ter renovado com o Flamengo. Ele queria dirigir o Flamengo. Diz aqui o Rodrigo Garcia. Marcos Castilha, na escalação do Tite, quem vocês acham que vai ser convocado? Eu preferiria o Flamengo todo, até o Mister. Aí nós ganhamos. Como é que é, filho? A gente ganha classificação facinho, campeão do mundo. O Brasil, né, você está falando. O Marcos Castilho aqui, entendi. Quem que você acha que ele vai convocar assim? Você acha que esse nome não pode faltar na convocação? Fora o Gabigol. Mas minha opinião ou o que eu acho pensando com a cabeça do Tite? Não, sua opinião. Minha opinião? Gabigol tem que ser convocado. Assim, não existe argumento contra a fase do Gabigol. Ele tem que ser convocado. O Gerson, para mim, teria muito espaço e precisa ser testado na seleção brasileira. Ele joga no nível altíssimo e é um jogador com uma característica que o Brasil não tem na seleção. Então, Gabigol e Gerson com certeza. E eu levaria também o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique tem a questão da contusão. Então, eu não sei exatamente em que pé está a recuperação do Bruno Henrique. Se estiver apto e conseguir jogar, sei lá, 3, 4 partidas até a data de apresentação da seleção, que eu não me lembro quando eu sei que a convocação é agora dia 6, se eu não me engano. A apresentação eu não sei, mas se ele estiver recuperado até a data de apresentação, eu acho que valeria também levar o Bruno Henrique. Essas 3 peças, com certeza absoluta, eu levaria se eu fosse técnico da seleção. Bruno Henrique, Gabigol e Gerson. E o Gerson, mesmo com aquele problema do Gerson lá, do Juninho? Do Juninho. Se eu fosse o Gerson, é óbvio que o cara não vai pro embate. O que aconteceu? O Gerson foi sondado para ser convocado para o torneio pré-olímpico que foi disputado na Colômbia em janeiro. Isso. O Gerson se recusou, não é que se recusou, ele falou, olha, eu prefiro tirar minhas férias, porque eu vou disputar o Mundial, o calendário é apertado, vou começar a pré-temporada muito cedo,
O Mundial foi até dia 22, se não me engano, 21, enfim, de dezembro. Então ele recusou e o Juninho deu uma declaração falando que a seleção não aceita desaforo, isso vai ser lembrado no futuro, alguma coisa assim. Dizendo, olha, leva tudo em consideração na hora tudo é levado em consideração. Dizendo assim, não quis vir lá ajudar no pré-olímpico, vai querer vir para a principal? Como se ele fosse punido, né? Se eu fosse o Gerson, eu diria o seguinte, não, tudo bem, então, você vamos levar tudo em consideração, o Juninho deixa aí então o comando do futebol da seleção, já que ele tem ligações com o Ituano até agora, e isso não pode pelo estatuto da CBF, sei lá, mas é óbvio que o jogador não vai para esse conflito. Ainda assim, para mim isso é uma grande bobagem da parte do Juninho, ou da CBF, ou seja, de quem for, e não entraria de jeito nenhum na balança na hora de convocar ou não o jogador. Eu levaria o Gerson sem pensar duas vezes. Olha, o Irã Honorato diz aqui que ele acha que o Arão também deveria ser olhado. Olhar, eles devem olhar agora, convocar. O Vag VP. Vocês não acham que o Dudu merecia um lugar na seleção? Meu nome é Wagner. Olha, Wagner, eu acho que já mereceu mais, viu? Concordo. Falando em já merecer mais, Dudu, clássico de sábado, Santos e Palmeiras, o que dá pra falar? É um jogo fraco, né? Tecnicamente. O jogo foi até interessante, assim, acho que ele teve boas alternativas. Em determinado momento do segundo tempo ficou muito corrido, lá e cá. Mas tecnicamente foi um jogo de muitos erros. E o Santos um pouquinho melhor no primeiro tempo. Um pouquinho melhor não, o Santos foi melhor no primeiro tempo. Foi bem melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Mas não consegue criar oportunidade de gol, não consegue finalizar. Não deu trabalho pro Everton. Eu me lembro de uma defesa de um nível um pouquinho mais alto do Everton, que foi uma falta do Sanches. O Everton defende quase como se fosse uma manchete. Foi o único momento de perigo mesmo, assim, de fato. Fora isso, o Santos finalizou muito pouco no gol do Palmeiras, teve um pouquinho mais de posse de bola e fez os seus melhores 45 minutos no ano. O primeiro tempo do Santos foram os melhores 45 minutos que o Santos fez em 2020 sob o comando do Josualdo Ferreira. Vem o segundo tempo, o Palmeiras volta melhor. O Santos se deu mal com duas lesões do Alisson e do Felipe Jonathan, porque o Felipe Jonathan nem estava fazendo uma grande partida, mas ele dava muita alternativa, então ele puxava a marcação, abria espaço, enfim, estava dando muita alternativa para o lado esquerdo. Aí foi o Luan Pérez, um zagueiro jogando de lateral, não deu a mesma alternativa, e o Santos caiu um pouco, o Palmeiras melhorou, principalmente com a entrada do Rony. O Rony entrou bem no jogo, e aprontou uma correria danada pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras, ia gerando o lance que seria o pênalti do Palmeiras, se não fosse o erro de arbitragem que assinalou o impedimento equivocadamente dele. Iria marcando um gol logo em seguida, no lance que aí sim ele estava impedido. Enfim, boa partida do Rony, o Santos um pouquinho abaixo do segundo tempo, o Palmeiras um pouquinho melhor nessa segunda etapa. No final das contas, ninguém merecia vencer, eu acho. E o Santos mostra uma evolução, mas ao mesmo tempo mostra que é muito pouco ainda perto do que o Santos precisa para fazer uma temporada competitiva. Santos que perdeu o Alisson para o jogo de amanhã contra o Defensa e Justiça. Ele nem viajou para a Argentina, voltou para Santos para fazer tratamento. Felipe Jonathan seguiu com a delegação. Um abraço para o seu Nelson Peringuarés, que é aqui de Guarulhos, para Fátima Rosário, que manda um boa tarde para a gente. Boa semana para você também. E o Rodrigo Garcia diz o seguinte: Frank, Felipe Melo ele virou dirigente do Palmeiras, ele conversou com o Ibrahimovic para ele vir jogar no Palmeiras. Não, mas isso faz tempo já, não foi agora não. Isso aí foi... Ele não conversou, ele mandou mensagem no Instagram, o Ibra nem respondeu. O Jean Amorim está aqui com a gente. Boa tarde, parabéns pelo programa e vamos Tricolor Paulista. Tá gostando do Tricolor, hein? Goleiro não é 100% confiável para a seleção, diz aqui o Qual goleiro? Jusseco. Eu não sei qual goleiro que ele está falando, de qual goleiro que ele está falando. Não sei se é do Ivan, de repente. Pode ser. O Bragantino venceu o Ituano, assumiu a liderança do grupo do Corinthians, né? E o Corinthians nesse momento aquela dúvida se é terceiro ou quarto colocado. E o Bragantino vai começando a evoluir de fato, né? Vai melhorando no campeonato, líder do seu grupo, deve se classificar. E se a gente for pensar nesse momento, o Bragantino daria muito problema, considerando a fase do Corinthians, né? O Red Bull Bragantino daria muito problema, muita dor de cabeça para o Corinthians numa eventual quartas de final. Seria um jogo duro e eu não me arriscaria a dizer que o Corinthians seria amplo favorito não, viu? Bom, com a Ferroviária venceu também, né? Empatou em número de pontos com o Corinthians e o Guarani empatou com o Água Santa, por isso complicou a situação do Corinthians e o Guarani já estava na frente, né? Se o Guarani vence, o Guarani ficaria 4 pontos à frente do Corinthians, é isso? Acho que é, não. Né? Se o Guarani vence o Água Santa... Não, tinha a mesma pontuação. Ficaria 3 pontos à frente, isso. Então.
Mas ainda assim a situação seria ainda pior, né, para o Corinthians. É claro, o Corinthians nesse momento é o quarto colocado do seu grupo, mas a situação não é desesperadora. Uma vitória muda completamente uma vitória somada a derrotas, a tropeços dos rivais do grupo, né? Mas coloca o Corinthians novamente até na liderança do grupo, enfim. Não é desesperador. O que é desesperador nesse momento, desesperador até é uma palavra forte, né? O que é mais preocupante nesse momento é a fase de tanta oscilação, a instabilidade do Corinthians no campeonato, o mau futebol, né? O desempenho abaixo do esperado. Aí sim preocupa. Agora, a questão da classificação em si pode se resolver em 2, 3 jogos e o Corinthians novamente assumir a liderança, enfim. Olha, a Federação Paulista coloca o Corinthians na quarta colocação na tabela mesmo, por cartões amarelos. Tem um cartão a mais que a equipe da Ferroviária, 15 contra 14. Então por isso que o Corinthians é o quarto colocado aí do seu grupo, que é o grupo D. Situação complicada, hein? O Bobô Everaldo Moura dos Santos, Palmeiras e Santos, clássico às vezes existe favorito antes de iniciar. Quando a bola rola, muda tudo. O resultado de empate foi o mais justo. Eu entendo também, porque eu acho que o primeiro tempo foi mais do Santos e o segundo foi mais do Palmeiras. Mesmo com o Santos ainda fazendo uma partida equilibrada, o Palmeiras foi mais contundente no segundo tempo, né? Chegou mais vezes, teve mais oportunidades, criou um pouquinho mais. Gabriel Veron acho que entrou bem também. Ainda não tem aquela maturidade, né, para fazer sempre a opção certa, mas em algumas situações ele colocou velocidade, aí adiantava muito a bola, era desarmado, mas em uma outra oportunidade conseguiu fazer aquela infiltração, costurar pelo meio da zaga do jeito que ele gosta de fazer. O Verão foi no lugar do Luiz Adriano, né? E ele passa o William para jogar centralizado. Foi isso, se não me engano. Foi uma boa mudança do Luxemburgo, é uma indicação do que pode acontecer com o time em muitos momentos da temporada. Então, e ele deixou, porque ele mudou tudo, né? Ele tirou os 2 jogadores da beirada, o William e o Dudu, colocou os 2 para o meio e colocou outros 2 jogadores, né? Foi uma mudança ousada e interessante do Luxemburgo. Assim, é engraçado, você vê como ele cria alternativas e fala, pô, mas agora ele deu uma embaralhada monstruosa, né? Porque você coloca o Dudu para jogar, para conduzir a bola e armar o time, né? Você fala, pô, mas será que vai dar certo? Mas com 2 jogadores rápidos e o Dudu também muito rápido, né? Então passa a ser um time muito veloz, só que faltou capricho ali na hora de concluir para o gol, né? Sim. Mas foi um clássico bastante equilibrado. Eu acho que no lado do Santos dá para destacar também o Yuri Alberto. Ele fez um bom jogo. Ele entrou, era totalmente inesperada a entrada dele no time titular. Ele entrou como titular, jogou os 90 minutos, se não me engano. Jogou os 90 minutos. E ele foi bem, ele deu muita alternativa, deu profundidade para o time do Santos, ganhou muitas bolas no ataque. Eu gostei muito da participação do Yuri Alberto. E o ponto negativo, totalmente negativo, foi o trabalho do Gesualdo, que para mim foi muito mal no jogo. Tudo bem, escalou o Yuri Alberto, o time estava até que organizado. Mas ele insistiu no Soteldo na direita, o tempo inteiro o Soteldo na direita. O Palmeiras com o Gabriel Menino, entre aspas, improvisado na lateral direita, bota o Soteldo em cima dele, tenta pressionar um jogador mais inexperiente, enfim. O Soteldo ficou o tempo todo na direita, não inverteu praticamente nenhum momento para o lado esquerdo, que é onde ele se dá melhor. E outro ponto também que me incomoda muito no trabalho do Gesualdo. Em algum momento dos jogos do Santos, não importa como seja o jogo, em algum momento do jogo do Santos, o Santos vai desandar para um 4-2-4. O Santos fica sem meio campo. No segundo tempo, o Santos não tinha meio campo. Ele bota o Arthur Gomes, se eu não me engano, no lugar do Pituca. O Santos não tinha meio campo. Mas aí já foi mais pro fim. Já faltando, sei lá, 15 minutos. E o Santos fica sem meio campo e aí fica óbvio que o time não vai ganhar o jogo, porque não tem trabalho de bola. É uma bola um pouco mais longa para alguém ganhar na velocidade. Me irrita profundamente isso. Mas eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que as alterações, mesmo sendo forçadas, eu acho que elas deveriam ter sido feitas. Primeiro porque o Alisson, ele começou bem o jogo, mas aí ele terminou o primeiro tempo batendo até na sombra. Sim. Seria facinho para ele tomar um cartão ali e não ter levado um cartão amarelinho no primeiro tempo, já saiu no lucro. O Felipe Jonathan, ele fez uma boa dupla ali com o Pituca em cima do Gabriel Menino. Sim. Porque o menino é bom, é habilidoso e tal, mas no 1 contra 1 ele tem umas dificuldades. Ele ficou sobrecarregado, estava meio claro que estava sobrecarregado com os 2 em cima dele. Só que o Felipe Jonathan também, na recomposição, ele não é bom. Não. Defensivamente ele não é bom. Tanto que ele fez uma falta ali, recebeu o cartão amarelo.
E se o Palmeiras jogasse por cima dele, fatalmente ele poderia terminar o jogo o Santos poderia terminar o jogo com um jogador a menos. Sim. E ele deu solução, porque ele colocou o Luan Pérez ali e ele não comprometeu. De fato, né? De fato, concordo. Não é o jogador que apoia, que chega, que vai para frente. Deu um sossego assim para o Gabriel Menino, mas também não ofereceu. É que o Palmeiras colocou velocidade ali dos lados, quem tivesse por ali ia se complicar. Sim. Só que eu tenho certeza que ele colocou o Gabriel Veron ali para bater com o Felipe Jonathan, sabendo que ia causar algum problema. Sim. Aí não veio o Felipe Jonathan, se machuca. Ele já resolveu o problema, sim. Entendeu? E o Arthur Gomes, o Pituca fez um grande primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Acho que foi o melhor jogo do Pituca no ano, inclusive. Isso, provavelmente, mas cansou também. Aliás, deu para detectar isso no Santos, uma equipe que cansa no segundo tempo. Não teve, no segundo tempo, às vezes o Palmeiras armava um contragolpe e tudo, o Santos recuperava a bola e a torcida ficava desesperada. Vamos, rápido. Mas o Santos já não tinha já não tinha mais aquele fôlego para fazer uma transição rápida, saía mais na miúda, mais sossegado, porque não conseguia mais. Para mim o grande erro dele está quando ele tira o Pituca e ele coloca o Arthur Gomes. A questão não é o Arthur Gomes ou o Pituca. A questão para mim é que ele abre o meio campo completamente. Então se ele coloca, por exemplo, o Evandro, suponhamos, o Evandro estava à disposição, ele preenche um pouquinho mais aquele espaço, entendeu? E isso tem acontecido, se repetido muito nos jogos do Santos. Então ele sempre acaba criando esse buraco no meio campo. E aí o ataque do Santos se torna inútil, porque a bola não chega. Quando chega numa tentativa de contra-ataque, aí tem essa questão física, o time já sai patinando pro contra-ataque e se torna ineficiente. Enfim, mas assim, no final das contas, acho que o saldo do jogo do Santos foi bom, porque o primeiro tempo foi bem bom, o segundo tempo o Santos foi competitivo, mas não foi melhor que o Palmeiras. Olha só, o Romário lá de Sergipe, né? De Sergipe? Distância, Sergipe, ele quer saber o que a gente acha do grupo do Flamengo na Libertadores. Eu acho um grupo que pro Flamengo tá tranquilo, porque é o Flamengo, o Barcelona, né? Independente Del Valle. O Independente Del Valle e o Júnior de Barranquilla, que é o adversário agora de estreia. É totalmente acessível. O melhor time é o Independente Del Valle, que o Flamengo acabou de conquistar a Recopa em cima dele. Aí, pra você ter uma ideia, né, o Romário? Gilmar, Corinthians, Série B do Paulista é a sua mãe. Que isso, Rodrigo? Você perde a linha, hein, rapaz? Vocês são contra ou a favor brincadeiras dos jogadores do futebol? Em 2016 e 2018, os jogadores do Palmeiras fizeram a maior mangação com o Flamengo. E agora os jogadores do Flamengo revidaram. Eu acho que quando tem os dois competindo, beleza, né? Quando eles competem entre si e tudo. Quando a disputa é entre eles, né? Como foi aí no Campeonato Brasileiro, beleza. Agora, o negócio da Recopa, acho que não tem nada a ver. O Palmeiras não estava disputando a competição. Mas eu acho que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, vale a gozação. O Palmeiras passou lá em frente da loja, brincou e tal. O Flamengo respondeu cantando, um ano depois. Isso aí, pô. É isso aí. O Rodrigo quer saber o que a gente acha do Andrés Sanches pular o carnaval com o Dudu. Ele não pulou o carnaval com o Dudu, né? Ele não pulou o carnaval com o Dudu. Ô Rodrigo, você acha que os caras marcaram, vamos lá e tal? Não, se encontraram lá, pô. E alguém tirou a foto. Dudu, André tirou a foto. E aí os caras não vão se cumprimentar? Você acha que eles são inimigos? Você acha que eles se odeiam? E assim, o Dudu é jogador de futebol, o Corinthians é presidente do clube. Um tem que odiar o outro. Um fala, não chega perto de mim porque eu sou Corinthians e você é Palmeiras. Nada a ver isso aí. E assim, o Andrés ou qualquer outro dirigente, ele não vai ser um presidente ou um diretor ou qualquer outro cargo diretivo num clube melhor ou pior porque ele pousou numa foto com um jogador do rival ou com outro dirigente. Isso não faz a menor diferença. O que faz a diferença é o dia a dia de trabalho. Aí sim dá pra criticar, dá pra elogiar. Agora, porque apareceu numa foto com o jogador do rival no carnaval, enfim. E um abraço pro André Sampaio de Salto, aqui com a gente acompanhando o nosso programa no YouTube, tá certo? Essa semana tem estreia dos times também na Libertadores, terça tem o Santos, quarta o Palmeiras, quinta o São Paulo, mas tem também Flamengo, Internacional, Grêmio, a gente vai acompanhar todo mundo e traz as informações aqui na live do terceiro tempo. Certo, seu Lucas? Certíssimo. É isso aí, então valeu. Valeu, Frank. Pessoal, grande abraço para vocês, olho nas competições. Além da Libertadores, tem Copa do Brasil também no meio de semana e a gente informa por aqui, tá? Acesse terceirotempo.com.br, fica por dentro de tudo que acontece aí no mundo do esporte.
Tem podcast também do Terceiro Tempo no ar, o Últimas da Bola, com a opinião do Milton Neves sobre a rodada do Campeonato Paulista. Só buscar aí no seu smartphone Terceiro Tempo by Milton Neves, você vai encontrar os nossos programas de podcast também. Já favorita, deixa aí favoritado para você receber notificação quando tiver publicação nova, tá bom? Valeu, pessoal, siga o Terceiro Tempo nas redes sociais. Boa semana para todo mundo. Fomos, tchau. Tchau. Boa, garoto.